Quem não trouxe sua Bíblia ou não tem Bíblia, ninguém está levantando a mão, não, né? Tá. Mas se não tiver, o pastor vai dar, se você pedir, com certeza. Se não, nós mandamos lá de São Paulo, onde a gente mora, uma Bíblia para essa pessoa. Ele aparece lá, mas não vai. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal em imagens feitas segundo a semelhança de um homem mortal, bem como de passos, quadrúpedes e répteis. Segundo o texto, Tito, capítulo 2, e versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Podemos orar, irmãos, mais uma vez. Oh glorioso Deus, nós não merecemos todos os benefícios e vantagens e riquezas que Tu tens derramado sobre nós, inclusive a Tua palavra. Faz com que esta noite Tua palavra se torne mais preciosa para nós, entendendo o que Tu tens para nós dizer e levando para casa, levando para nossos amigos e familiares, levando para esses colegas de trabalho e escola a Tua palavra, para que eles também possam gozar dessa salvação, dessa graça salvadora que foi revelada. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Versículo 18, do capítulo 1 de Romanos, trata de uma verdade que quase nunca se escuta falar. A raiva, a ira de Deus. Esta noite nós cantamos sobre o amor de Deus, mas eu não conheço nenhum cântico
que fala da ira de Deus. Mas o versículo 18 diz que Deus está irado com o Brasil, está irado com uma grande parte da população deste país, inclusive Manaus, Amazônia, São Paulo, Brasília. Por quê, irmãos? Por 3 motivos. Porque eles suprimem, enterram, pisam a verdade pela injustiça. Deus encontra, diz o texto, toda injustiça e impiedade. Impiedade significa uma vida em que Deus não tem parte. É como se alguém excluísse a Deus. E Deus está bem zangado por causa disso. E por que que pessoas que nunca leem a Bíblia não têm acesso nem interesse em saber o que Deus fala para nós? Por que que Deus chama deles indesculpáveis? Isto é, que quando chegar o dia de juízo final, eles não terão desculpa nenhuma, por causa de o fato que o que de Deus se pode conhecer está claramente revelado para eles. Seus atributos maravilhosos, seu poder infinito e sua natureza divina. Essas 3 coisas são mencionadas por Paulo no versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, o poder tão grande de Deus e finalmente sua natureza divina são claramente vistos. O que eles revelam sobre Deus e aqueles contra quem Deus tem esta raiva, esta ira, é porque eles não admitem. Os irmãos sabem que em Oxford, na Inglaterra, uma das escolas mais conhecidas e famosas do mundo, tem um professor de teologia chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins quer promover faixas em todos os ônibus de Londres que dizem assim: Deus não existe, pelo menos não há evidência. Irmãos, imagina que insulto a Deus colocar faixa nos ônibus para declarar que não há evidência da existência de Deus. 3 coisas são claramente demonstrações, manifestações da natureza e da existência de Deus. Primeiramente, a personalidade de Deus, porque a única alternativa de existir uma pessoa como você e eu é que nós fomos criados por Deus. Que nós fomos criados, como diz Gênesis capítulo 1, na imagem de Deus. E esses indivíduos, especialmente os professores nas melhores escolas do mundo, estão falando o contrário. Veja lá, personalidade.
como se pode criar uma ideia de que alguma química de algum poço surgiu a primeira célula e essa célula foi evoluindo sozinho, sem nenhuma direção, sem nenhum criador, e finalmente chegou nesses bilhões de habitantes que tem na Terra, inclusive aqui em Manaus. E que essas pessoas sabem amar, sabem falar, sabem comunicar, sabem pensar, sabem tomar iniciativa. Em outras palavras, eles são pessoas. Meus irmãos, nunca imaginei um absurdo tão grande. E a inteligência de Deus. Os irmãos sabem que inteligência significa a capacidade de resolver problemas. Qual é o problema que Deus enfrenta quando Ele cria o homem? Qual é o problema que Ele enfrenta quando Ele diz: eu quero que essa humanidade se multiplique sobre a terra? Ele vai ter que criar um mundo que tem água, vai ter que criar um mundo que tem oxigênio misturado com nitrogênio. Ele vai ter que criar células humanas, porque haja dentro do seu corpo todo tipo de processo. Só para ilustrar, os irmãos têm uma ideia quantos vasos sanguíneos, esses tubos tão fininhos do seu corpo, que agora estão alimentando todos aqueles trilhões de células do seu corpo. 150 mil quilômetros em cada corpo sentado na minha frente. Irmão, sabe que significa 150 mil quilômetros, é 13 voltas ao mundo inteiro em cada corpo. Não há nenhum homem nesse mundo inteiro que pode fazer um tubo, um caminho flexível, que além de ser tão fininho, que alcança todas as células do seu corpo, que esses tubos têm que admitir que saia deles oxigênio, combustível para as células, para eles continuem vivendo, e pegar os tóxicos nos mesmos tubos e levar isso para os rins, para depois serem expelidos do corpo, para chegar nos intestinos e tirar o alimento lá para levar para as células. Meus irmãos, a coisa é complexa demais. E para isso acontecer, Deus tem que mostrar sua inteligência. Meus irmãos, quando Charles Darwin, há 150 anos atrás, lançou seu livro A Origem das Espécies, ele não tinha a mínima ideia da complexidade do seu corpo. Cada dia se descobre coisas mais complexas do seu corpo. Recentemente tem sido descoberto, por exemplo, que dentro de cada célula são mais de 30 trilhões. E cada trilhão você demoraria quantos anos para contar? Pelo menos 3, 5 mil anos para contar 1 trilhão. Seu corpo tem mais de 30 trilhões. Cada célula daqueles trilhões está cheia de informação. Informações tão complexas que, se fosse escrever em palavras, encheria cada célula, encheria toda a enciclopédia britânica, ou Barça, Mirador, qualquer enciclopédia que tiver por aí. 30 trilhões encheria todo Manaus somente para escrever a informação num corpo, num só corpo. Deus é grande demais.
Ele é inteligente, tão inteligente, que a complexidade do seu iPhone não é comparável à inteligência de Deus que criou o seu corpo humano. E seu poder? Os irmãos sabem que esse sol que torna Manaus uma das cidades mais quentes do Brasil está a 150 milhões de quilômetros distante da gente. Esse sol que agora está brilhando lá na China, nas Filipinas, lá no leste da Sibéria, aquele sol, queridos irmãos, está queimando combustível na quantidade de 200 mil bombas atômicas a cada segundo. 12 milhões, mais ou menos, em cada minuto. 12 milhões de bombas atômicas. Graças a Deus que Manaus não é mais próximo do Sol, porque se estivesse, todos nós estaríamos incinerados, assados e mortos. 150 milhões de quilômetros. Esse Sol tem combustível para durar mais de 1 bilhão de anos ainda, antes de gastar todo o seu combustível. Eu queria saber, querido irmão, quem colocou esse combustível todo naquele bolo de fogo atômico lá em cima da gente? Meus irmãos, foi Deus. Por isso que o nosso texto diz que Deus está bem zangado, porque se você perguntar um daqueles cientistas, uma daquelas pessoas super inteligentes, de onde surgiu o Sol?